Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês gostem de mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre estudo de viabilidade e vamos detalhar um pouquinho sobre esse procedimento. Então vamos lá. Eu desenhei aqui para vocês um passo a passo da realização de um estudo de viabilidade. O primeiro passo é o estudo preliminar de arquitetura. O segundo é a realização de uma pesquisa de mercado para se entender faturamento e velocidade de venda. O terceiro é o fluxo de caixa. E o quarto são a análise dos indicadores. Então espero que vocês gostem desse vídeo e aguardo todos. Detalhando o processo de estudo de viabilidade, pessoal, eu fiz para vocês aqui um esboço de uma edificação, um corte, mostrando como é que é feito essa análise inicial da arquitetura. Nós colocamos aqui a área de cada um dos pavimentos. Então, tanto a área comum como as áreas privativas, elas são analisadas para poder se referenciar no fluxo de caixa que a gente vai mostrar mais à frente. Essa análise preliminar de arquitetura, ela serve também para definir a tipologia da edificação. Essa tipologia vai ser uma informação muito importante como um dado de entrada aqui na pesquisa de mercado. Então, definidas a área privativa e as áreas comuns, a gente vai poder realizar o cálculo de, a partir da área privativa, a gente vai conseguir analisar o VGV, que é o valor geral de venda. Com base na somatória das áreas comuns e da área privativa, a gente vai conseguir analisar o custo da obra. O custo da obra vai nos dar o fluxo de caixa das despesas. Já o valor geral de venda vai nos dar o fluxo das receitas. A partir da pesquisa de mercado é que nós vamos ter a previsão tanto do valor de venda isso por metro quadrado, tá, pessoal? E também da velocidade de venda. Essa velocidade é mais conhecida como IVV, Índice de Velocidade de Venda. Então, essa área privativa, junto com o valor de venda do metro quadrado, esses dois parâmetros aqui, eles vão subsidiar também o valor geral de venda, que é quanto o empreendimento vai trazer de faturamento para o negócio. A velocidade de vendas cruzada com o valor geral de vendas, ela vai trazer o fluxo de caixa de receitas. O custo da obra com o cronograma de execução da obra. Com o cronograma de execução da obra, essa informação aqui, mais essa, juntando essas duas informações, a gente vai ter o fluxo de caixa de despesas. Então, vocês vejam que todas as áreas de uma viabilidade, elas são interconectadas. A parte do estudo preliminar de arquitetura vai nos fornecer uma ideia da tipologia da edificação e vai nos fornecer também a área privativa das unidades e a área comum para poder a gente conseguir calcular o custo da obra. Com base nisso, a gente vai gerar o valor geral de venda, que é o faturamento, que vai também precisar de uma informação aqui da pesquisa de mercado, ou então do feeling, ou então da pesquisa das informações. Não precisa ser
Se a empresa não tiver feito uma pesquisa formal de mercado, ela pode pegar o valor médio que está sendo vendido as unidades no mercado. Então, com base, juntando o valor da pesquisa com as informações do estudo preliminar de arquitetura, é possível se montar aqui o fluxo de caixa. Então, a partir de todas essas informações, trazendo aqui do fluxo de caixa, vai ser possível se gerar os indicadores da viabilidade. Quem são esses indicadores? O principal deles é a TIR, que é a taxa interna de retorno. Outro indicador muito importante é a exposição máxima de caixa. Esse indicador, a exposição máxima de caixa, ele vai nos trazer a informação sobre qual o valor que é necessário para poder se realizar aquele empreendimento, considerando o cruzamento do fluxo de receitas e de despesas. Outro indicador muito importante é o lucro do empreendimento. Então, aqui é onde vai falar em reais quanto que aquele empreendimento vai deixar de lucro. A taxa interna de retorno é um indicador muito interessante, porque com ele vai ser possível realizar a comparação com outros empreendimentos ou outras aplicações financeiras. O que se tem como aceitável para uma taxa interna de retorno para um empreendimento da construção civil é uma taxa entre 18, acima de 18. Acima de 18% já é uma taxa aceitável. Claro que taxas de 20 a 30% são muito mais interessantes, né? E aí vocês podem estar se perguntando, então eu vou montar uma viabilidade única, vou ter esses indicadores, e se os indicadores forem bons eu já vou realizar a obra. Não, não é bem assim. O correto é se realizar várias simulações. Então as simulações, elas podem ser feitas variando o custo por metro quadrado da obra, o valor de venda do empreendimento, podemos variar também a velocidade de venda ou até o cronograma de execução. Então é interessante ir mudando essas variáveis para poder se entender quais são os indicadores que essas modificações vão gerar. Então, essas modificações elas vão alterar a TIR, vão alterar a exposição máxima de caixa e vão alterar o lucro. Tem outro parâmetro muito importante dentro de uma viabilidade, que é o custo do terreno. Normalmente o terreno ele pode ser comprado ou permutado. As permutas, dependendo do local daquele terreno, se for um terreno beira-mar ou se for um terreno no local mais popular, elas variam normalmente no mercado atual, nós estamos em 2019, entre 15% e 30% do VGV. Então, essa variação aqui também é um número muito importante para poder ver se o empreendimento vai ser viável. Porque, como vocês estão percebendo, o percentual do terreno em cima do faturamento global do empreendimento é muito alto. Então, vamos citar um exemplo. Vamos dizer que um dono de um terreno tenha dito que ele está vendendo lá o terreno dele e ele concorda com a permuta de 20%. Se a taxa interna de retorno daquele empreendimento ela der 12% só, e você tiver uma aplicação financeira como um fundo imobiliário ou ações, que você vê que com o mesmo grau de risco ou até menos risco, você vai conseguir uma taxa de retorno próxima a essa ou até superior. Você vai concordar com essa permuta em 20%? Provavelmente não. Você vai ou tentar negociar com o dono do terreno,
ou então vai buscar outro terreno que seja viável, que você consiga ter uma taxa de retorno interessante e que assim você consiga maximizar a rentabilidade daquele seu capital que você está investindo. Porque lembre-se sempre, investimento é um tripé, onde se tem rentabilidade versus risco versus liquidez. Como a construção civil, a gente tem pouca liquidez, pois os empreendimentos de construção civil são valores altos, então não são mercadorias que se vendem com facilidade, então por isso que a liquidez é baixa da construção civil. Você normalmente, a não ser que você esteja vendendo um imóvel muito barato e que tem uma procura muito grande, mas normalmente não existe uma facilidade muito grande de se vender um imóvel, se quiser se vender de forma rápida, né? O risco é relativamente alto, pois dentro da construção civil tem vários fatores inerentes ao processo, como desenvolvimento de projeto, planejamento, execução da obra, pós-obra. A construção civil ela utiliza uma quantidade de mão de obra muito intensiva, então com essa quantidade de mão de obra muito intensiva os riscos se agregam bastante. Então por isso tudo que a rentabilidade de um negócio da construção civil tem que ser uma rentabilidade boa para poder viabilizar todos esses riscos e a baixa liquidez que a gente está falando. Então por isso que quando você for fazer a negociação com o dono do terreno, ele estiver pedindo um percentual muito alto e que você veja que a taxa de retorno for baixa, é melhor procurar outro terreno ou então negociar com aquele dono do terreno para que você consiga ter um empreendimento com mais folga e com melhores chances de ter um retorno bom, que são essas taxas que a gente mostrou aqui, no mínimo 18%, mas o ideal é entre 20% e 30%. Então, vocês vejam que você montando todo um estudo de viabilidade, você vai conseguir demonstrar tanto para os seus sócios investidores, como para quem for o dono do terreno, se aquela análise daquele terreno que você está sendo feito, se ela é viável ou não, e aí conseguir negociar, inclusive, com o dono do terreno. Se ele ver todos os números, ele vai ver, ó, esse empreendimento ele só vai dar uma taxa de retorno de tanto, você entraria no empreendimento desse? Normalmente o dono do terreno vai entender que ele não entraria, então algumas vezes ele vai se conscientizar que o terreno dele não vale aquilo tudo e ele vai baixar um pouquinho o percentual. Outra alternativa é você, em vez de fazer só a permuta, é você fazer uma permuta mais dinheiro. Então, quando você agrega a permuta um certo valor em dinheiro, você já vai estar trazendo um horizonte melhor para quem é o dono do terreno, e assim a negociação, algumas vezes, ela acaba viabilizando, dando uma taxa de retorno interessante. Outro fator de análise no estudo de viabilidade é verificar se o capital será todo próprio ou se vai existir algum percentual de valor financiado. Normalmente, quando se vai buscar um financiamento, taxas entre 12% e até uns 20% ao ano, se forem baseadas em cima de um percentual pequeno do empreendimento, em torno de uns 30% da obra, elas são interessantes, mesmo sendo percentuais que a gente pode achar até grande, mas elas são interessantes porque elas vão diminuir aqui a exposição máxima de caixa. Então, se a empresa não tem o capital total para realizar o empreendimento e nem as vendas, a velocidade das vendas aqui vai suprir a necessidade de capital para as despesas, então um caminho é alavancar o empreendimento através de um financiamento. Esses financiamentos podem ser de várias formas. Pode ser, vou botar aqui embaixo. Pode ser apoio à produção. Esse apoio à produção normalmente é feito com bancos que têm um fomento para a construção civil. A Caixa é um dos principais financiadores dessa tipologia. E como é que funciona? A partir do momento que o empreendimento vendeu um certo percentual de unidades, normalmente entre 30% das unidades,
E quando já está com um certo percentual de obra, em torno de uns 20%, aí vai depender da capacidade de risco da empresa, o banco começa a fazer uma liberação mensal com base em medições daquele valor e a empresa vai poder começar a ter um fluxo de caixa não só das vendas, mas também desse apoio à produção aqui. Então ele vai poder cruzar o valor próprio que ele tem, né, o capital que ele está investindo a partir da exposição de caixa dele, mais o valor que ele está recebendo das vendas das unidades durante o empreendimento e vai poder juntar também com o financiamento bancário. Outra opção de financiamento bancário que existe hoje é o crowdfunding. Existem várias empresas no mercado hoje que estão possibilitando esse tipo de financiamento, que ele funciona da seguinte forma. O empreendimento ele é disponibilizado via plataforma digital e qualquer pessoa com valores pequenos, entre R$1.000 e R$10.000, ele pode investir naquele empreendimento e ao final do empreendimento ele receber o capital de volta com uma certa rentabilidade que é contratada no início do empreendimento, né? Então é uma opção boa tanto para o investidor, que com pequenos capitais ele vai poder ter um produto financeiro de uma rentabilidade boa dentro do mercado imobiliário, que é um mercado que por mais que tenha um certo risco e uma baixa liquidez, mas é um mercado sólido. Então, e para a construtora também, porque ela vai receber aquele capital no início do empreendimento, onde ela pode ter um fluxo de caixa descasado, e ela tem uma injeção de capital ali, e só pagar aquele valor lá no final do empreendimento, depois de ter vendido todas as unidades e ter recebido. O nosso grupo empresarial tem uma empresa de crowdfunding, que é a Build Invest. Ela está em processo de certificação agora no final de 2019. E em 2020 ela deve começar a operar no mercado e brevemente a gente vai apresentar ela aqui no canal para vocês. Então é isso aí, pessoal. Resumindo aqui, eu fiz esse quadro para vocês entenderem melhor. A viabilidade o que é? O estudo de arquitetura, que vai definir área comum e área privativa. A pesquisa de mercado, que vai definir o valor de venda e a velocidade de venda. O fluxo de caixa, que é composto das receitas e despesas. As receitas elas são muito influenciadas pela tabela de vendas, pelo valor e pelo IVV. E as despesas são muito influenciadas pelos custos que vêm da área de construção. Tudo isso aqui vai culminar nos indicadores, que são a taxa interna de retorno, a exposição de caixa e o lucro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, deixem seus comentários abaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer parte do processo, sobre a parte de negociação do terreno, financiamento bancário, ou como montar realmente uma planilha de viabilidade, deixem seus comentários aqui e perguntem, que nós vamos ter o maior prazer de produzir novos conteúdos para poder estar trazendo para vocês muito mais informações. Então é isso aí, se inscrevam também aqui no nosso canal e se gostaram, compartilhem também esse vídeo com outras pessoas.